E o tema que eu trouxe para vocês, joga o tema aí, Felipe, por favor, para o pessoal ver o impacto que é na vida de vocês. Desafio enfrentado pelos pais e mães na educação dos filhos e no desenvolvimento dos mesmos na escola. Por que eu coloquei dos pais e mães? Normalmente fala reunião dos pais, só vai as mães, mas aqui eu vejo que tem pais presentes. Então, a responsabilidade de acompanhar o filho, tanto na educação em casa, quanto na educação da escola, não é só da mãe. A responsabilidade, todo mundo sabe, que é da mãe, mas também é do pai. Levanta a mão aí os pais. Só os pais. Parabéns, viu? Os pais que estão aqui. Parabéns para vocês. Os pais sempre são menos presentes, infelizmente. Pode ser que por consequência do trabalho, trabalhar longe, trabalhar fora, mas enfim, a realidade é essa. Mas os pais precisam compartilhar dessa responsabilidade na educação dos filhos. E vamos ver quais são os desafios que vocês, que nós, mães e pais, enfrentamos para educar essas crianças. Nós vamos falar sobre limites. Limites, hoje em dia, ninguém se fala mais. E os limites estão se acabando. Vocês entendem o que eu quero dizer com limite, né? Limite é até onde eu posso ir. Por exemplo, Grajaú se limita com vários municípios. Grajaú se limita com Formosa da Serra Negra, Sítio Novo. E nossas crianças em casa, elas também têm que ter esse limite. Elas também têm que saber até onde elas podem chegar. E o que eu mais observo hoje em dia é essa dificuldade dos pais de manter esse limite. Eu trabalho, para quem não sabe, né? Eu sou assistente social, como foi dito aqui pela Rita, e atualmente, além das palestras, eu trabalho na penitenciária aqui de Grajaú, na unidade prisional como assistente social. Eu estou lá, vai fazer 7 anos. E lá eu não atendo rapazes, homens menores de idade, é de 18 anos acima. E o que acontece? O que tem a ver com os limites? O que eu vejo lá, quando eu atendo jovens de 18 anos, 19 anos, infelizmente, a gente não pode dizer que são todos, mas a grande maioria faltou limites. A maioria não tinha um horário para chegar em casa. Tem meninos e tem meninas que a partir de 12, 13 anos, dá 9 horas da noite, eu acho que isso não acontece aqui, mas vale dizer. Os pais não sabem mais aonde que essas crianças estão, os pais não sabem com quais companhias os seus filhos estão. Então, isso é um desafio para educar, porque o limite, ele é necessário. E quem dá o limite para o seu filho não é a escola. Quem dá o limite para o seu filho é você, pai e mãe. E muitas vezes, não sei se isso acontece aqui, eu creio que não, mas os pais querem transferir o limite para a escola. Quer que a escola eduque em todos os aspectos. E a escola não é para isso. A escola é para receber o seu filho, ele já sendo educado. Falando com licença, por favor, obrigada. É obrigação dos pais mandar os seus filhos para a escola com educação básica. A primeira educação, quem dá somos nós. E se dá errado, infelizmente, a culpa é nossa. E se tem sucesso, o mérito é nosso. É dolorido dizer isso? É, mas é verdade. Estou mentindo, gente? Estou errada? Não. É dessa forma que funciona. Não tem outra metodologia. É essa metodologia. Quem manda na sua casa é você, mãe e pai. Eu disse esses dias, eu atendi uma senhora que o filho estava lá. Eu fiquei com tanta dó dela, sabe? Eu fazendo o atendimento e ela dizia para mim, um filho de 17 anos. E ela disse para mim, esse menino fica até 5 horas da manhã no celular e dorme o dia todo. E aí eu disse na frente dela e dele, eu falei, e a senhora faz o quê? Eu não consigo controlar. Consegue. Quem sustenta ele não é a senhora? Sim, tome o celular dele. Não foi a senhora que deu? Pois tome.
Porque hoje em dia ninguém não pode mais nem falar isso, mas eu falo porque é necessário. Porque se você não toma o celular hoje, não dá limite hoje, você vai chorar muito mais depois. Então, isso tem a ver com limites. Nós vamos falar também sobre tempo de qualidade com seu filho. Vamos falar sobre afetividade, porque pai também não é só para brigar. Pai e mãe também é para dar carinho, é para dar amor. Tudo tem que ser na dose certa. Se eu só brigo, se eu só cobro, eu vou deixar a desejar. Mas se eu também só cubro de carinho e de beijos e de presentes, também vai faltar alguma coisa. E vamos falar também sobre princípios, que pouco se fala hoje em dia, infelizmente. Felipe. E eu fico doida para caminhar perto de vocês, mas não dá porque o fio é pequeno. Pode passando. Como eu falei sobre limites, só para a gente fixar. Limites, o sim e o não estabelecem limites para a criança que aprende o que pode e o que não pode fazer. Nunca poder fazer nada, não poder brincar, não poder jogar bola, isso seria bem ruim. Mas poder sempre também não é bom. O sim só faz sentido se existe o não. Não é o sim que alimenta a autoestima. O sim só tem valor para quem conhece o não. O que quer dizer isso? O sim só tem valor para quem conhece o não. Porque se aquela criança, ela só recebe sim, 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 ela não conhece o não, o que o sim vai ter de valor para ela? Você tem que dar os seus limites. Porque algum dia ele vai pedir para fazer algo, ou pedir para você comprar alguma coisa que você não está podendo, e às vezes o pai se descabela para poder dar aquilo para o seu filho sem poder, às vezes até se prejudica, porque não quis dizer um não. E aquele não, naquela hora, naquele momento, pode ser a salvação para o seu filho. Portanto, não tenhamos medo de dizer não. Porque quando o sim vier, ele vai ser valorizado. Quando o seu filho chegar e dizer, mãe, pai, eu posso ir para o aniversário de fulano de tal? E você dizer sim, sendo que você disse não para outras coisas, ele vai pensar, esse sim tem valor. E é possível até que ele cumpra todas as suas orientações. Meu filho, você vai chegar 9 horas da noite em casa. Beleza, vai chegar 9 horas. Porque ele sabe receber um não, ele tem costume de receber não, e ele vai saber dar valor quando ele receber um sim. Então, isso é importante de refletir. E hoje em dia a gente só diz sim. Ah, eu quero um celular. Sim. Eu quero uma bicicleta. Sim. Eu quero ir para o Rio. Sim. E aí o que acontece? Essa pessoa não conhece o não. Quando ele se torna adulto, ele vai dar trabalho no emprego, porque o primeiro não que ele receber, ele vai chorumingar e reclamar do chefe dele, do lugar que ele trabalha, porque ele não tem costume. Aí lá no emprego ele não vai receber só sim, ele vai receber não também. No dia que ele quiser uma folga, pode ser que ele receba um não. E ele vai sapatear, talvez peça até demissão do emprego. Então, essa importância do limite, ela vai até a nossa vida adulta, os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos profissionais. Isso é fundamental. Essa frase é de um escritor muito importante que eu considero. Ele escreve para pais e mães. Eu sei que hoje em dia o acesso está mais fácil. Para quem tem celular com internet, é só procurar o nome dele e os escritos que vai encontrar. O nome dele é Isamitiba. E ele diz o seguinte em um dos seus livros: felicidade não é fazer tudo o que se tem vontade, mas ficar feliz com o que se está fazendo. Nós somos adultos e sabemos que não podemos fazer tudo que dá vontade. Eu tinha vontade de ser rica, bem rica, eu posso. Todo mundo quer, mas todo mundo é rico? Não é. Então como é que eu vou criar uma criança que ela não sabe distinguir o que pode do que não pode? Quando ela crescer,
ela não vai aguentar as frustrações da vida. E quando a gente é adulto, a gente recebe demissão, a gente ganha pouco, às vezes está insatisfeito, queremos comprar uma roupa e não podemos. Não é assim que funciona? Pois é assim que nós temos que ensinar desde cedo, o sim e o não. Lembrando que o que eu estou dizendo aqui não é só com base em vivência de ser mãe. O que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou dizendo aqui, está fundamentado, inclusive, nesse escritor que eu falei para vocês. Ele é psicólogo, ele escreveu vários livros e ele traz essas reflexões para a gente. Como que eu posso gerir o meu tempo com o meu filho? Eu pergunto para vocês, quem é que trabalha aqui praticamente o dia todo? Levanta a mão, quem trabalha fora, ou quem trabalha muito em casa. Todas nós aqui mulheres, as mulheres aqui trabalham muito em casa, mesmo que não trabalhe fora, né? E aí a gente pode refletir. Já passamos tanto tempo longe, quando estamos perto, ainda vamos ficar pegando no pé dele? Quantas vezes os pais não pensam isso? Mas eu vou dizer não para o meu filho, eu já fico tanto tempo longe, tadinho. Então eu vou dar meu celular para ele. Não é? Eu vou dar meu celular para ele, ele vai lá e quebra o seu celular. Já vi casos assim. É muito mais fácil dar dinheiro que educar. Mas o sorriso de uma criança não se compra. Aqui está falando do tempo que você deve dedicar ao seu filho. E tempo com o filho é tempo de qualidade. É você estar com ele, brincar com ele. É jogar bola com seu filho, jogue um jogo de montar, um jogo de cartas. Dê atenção para o seu filho. Leve o seu filho para tomar um sorvete, leve o seu filho em algum lugar para brincar. Mas tire um tempo para estar presente de verdade com o seu filho. Isso é importante e vai fazer diferença na vida dele quando ele for adulto. Sobre afetividade. O que nós entendemos sobre afeto, sobre carinho? Eu sei que antigamente, no tempo dos nossos avós e até dos nossos pais, talvez, quem tem já pai aí mais idoso, sabe que essa questão da afetividade não era uma coisa muito comum. Não era muito comum o pai abraçar o filho. Não era muito comum o pai colocar o filho no colo. Nós sabemos que a educação dos nossos avós era a educação do só olhar. Olhou, o menino já sai murcho. Não era assim? Alguém lembra aí? Era assim que funcionava. Só que aquela criança que era tratada daquela forma, ela também não se desenvolvia bem. Porque faltava o quê? Faltava carinho, faltava afetividade. Olha o quanto é importante. Dá espaço para que ele tenha seus próprios sentimentos, sem por isso ser julgado, ajudando a expressá-lo de maneira socialmente aceitável. Devemos, aceitá-los como são, mesmo que não correspondam às expectativas dos pais. Sobre isso, é você conhecer o seu filho, estar perto do seu filho, conhecer para você aceitar como de fato ele é. Eu gosto de dizer que nós somos um universo particular. Cada um aqui é diferente de quem está do seu lado. Somos todos diferentes, sentimos diferente. Escutamos uma coisa e, ao escutar, nós interpretamos também diferente. Então, vocês, pais e mães, estejam atentos aos comportamentos dos filhos de vocês. Isso vale para uma questão que é fundamental, que eu vou citar como exemplo, que eu tenho certeza que não acontece aqui, mas quando os filhos andam numa má companhia e se envolvem, por exemplo, com o uso de drogas ou de bebida. Quando o pai não conhece o seu filho, quando os pais não andam perto dos seus filhos, quando eles forem perceber aquela alteração comportamental do filho, pode ser que seja tarde. Porque muitos filhos começam muito cedo, tanto beber como fumar. E aí é só um passo para ir para coisas mais pesadas.
E se você não conversa com o seu filho, não conhece o seu filho, nunca deu um abraço no seu filho, você não vai perceber quando ele mudar o comportamento. Quando você vier perceber, a situação já está gravíssima. Muitas vezes tem pais que perdem os filhos porque não percebeu a tempo. Então perceba o seu filho, conheça o seu filho. Não o julgar por suas atitudes. Crianças erram muito, pois é assim que aprendem. Mãe e pai podem e devem julgar as atitudes, mas não os filhos. Se a atitude foi egoísta, o que deve ser mostrado é o egoísmo, mas não consagrá-lo dizendo, você é um egoísta. Ou muitas vezes usamos outros termos. Tem pais, isso não acontece aqui na escola Bom Samaritano, mas tem pais e mães que chamam logo o menino de burro. Tu é burro, tu não serve para nada, tu não vai dar nada. Já pensou uma criança que cresce com aquilo na cabeça? Gente, o que nós escutamos vira pensamento. Os pensamentos viram memórias. E as memórias vão junto com a gente. E as memórias se perpetuam em personalidade. Então, se eu cresci escutando, eu sou burro, eu não vou dar nada, eu não sirvo para nada. Pelo amor de Deus, o que é que vai ser daquela pessoa, daquela criança e daquele adulto? Então, pensamos antes de julgar os filhos. A gente vai julgar as atitudes. Uma atitude não determina a pessoa. Uma atitude, ela pode ser corrigida. Fez um erro, cometeu um erro, eu não vou chamar de burro. Eu vou chamar e dizer, meu filho, você está errado. Isso não está certo para você, vai lhe prejudicar, vai lhe tirar do seu caminho. Não faça mais isso. E se você fizer, nós vamos ter outra conversa. E aí você pode até aplicar uma disciplina no seu filho. Agora, usar esse tipo de palavras com eles pode prejudicar muito. Eu já vi resultados que deu errado por conta desse tipo de fala de pais com os filhos. Sem falar que palavra tem poder. Nós sabemos disso. Então, a palavra ela é poderosa, principalmente do pai e da mãe. O pai e a mãe, ou ele abençoa o seu filho, ou ele amaldiçoa o seu filho. Vai depender do que ele vai dizer a ele. Felipe. Para que a criança se sinta amada incondicionalmente, é necessário, acima de tudo, que seja respeitada. Nós, pais, queremos respeito. Lógico que sim. Mas nós também temos que respeitar os nossos filhos. Não é porque uma criança é um adolescente que eu vou tratar com desrespeito de qualquer jeito. Se eu imponho respeito para mim, eu também tenho que respeitar o meu filho. Se eu respeito o meu filho, ele vai ser aquele filho que quando tiver numa encrenca, quando fizer algo errado, ele vai ter coragem de te contar. Ele vai chegar para ti e vai falar, pai, mãe, eu fiz isso e isso, eu estou encrencada, eu errei, porque ele sabe o pai que ele tem e sabe que o pai, mesmo que discipline, mas ele vai escutar e ele vai estar ao lado do filho para resolver. Felipe, pode passar. O que falar sobre... Estão chamando os professores para cá, diz que aqui está mais frio. O que podemos falar sobre princípios morais? Sobre princípios morais se ouve muito pouco hoje em dia. Mas o que nós temos a dizer sobre isso? Educar não é deixar a criança fazer o que ela quer. Não é só ela fazer o que quer. Isso dá mais trabalho do que simplesmente cuidar, porque equivale a incutir na criança critérios de valor. Pessoal, o que isso quer dizer? Que educar dá muito mais trabalho do que só criar. Porque só criar, eu tenho filho, dou café da manhã, almoço, dou janta, mando tomar banho e está tudo bem. Agora, educar, frequentar a escola, vir nas reuniões, saber se ele está presente na escola, perguntar se ele está fazendo as tarefas, mandar todos os dias ele arrumar a cama, mandar todos os dias ele trocar de roupa, tomar banho, escovar os dentes, é cansativo.
mas é o nosso papel. Por isso que dá trabalho, por isso que é educação. E a educação, ela é repetitiva. Eu tenho que dizer a mesma coisa várias vezes, vários dias, vários anos. Porque se não for assim, não funciona. Eu, adulto, pai e mãe, não posso achar que se eu mandar o meu filho para a escola uma única vez, isso vai funcionar. Não, mas eu mandei ele ir. Sim, mandou, mas ele não tem a capacidade de um adulto para entender a importância de ir para a escola. Ele só vai entender depois. E depois, quando você não insiste, quando você não educa, quando você não acompanha que ele se torna adulto, ele ainda culpa você. Ele ainda vai dizer assim, mas o meu pai e minha mãe nunca me mandou ir para a escola. Eu já escutei isso. Mas a minha mãe, ela não se importava, eu não ia para a escola e ela não se importava. O próprio filho ainda atribui a culpa a você. Então, é cansativo? Educar é cansativo. Mas a responsabilidade é nossa. Não é da professora, não é do diretor, não é da escola. A escola tem a responsabilidade de dar educação para o seu filho, uma educação para ele ingressar numa faculdade, num curso técnico. Claro, considerando que a escola é parceira na educação, porque aqui vai aprender também conviver em sociedade. Mas a sua responsabilidade não se transfere para ninguém. Responsabilidade de pai e mãe não é transferível, é unicamente sua. Felipe. Já estamos quase acabando. E o que é que nós temos para dizer sobre os desafios na educação dos filhos? Sobre o acompanhamento na escola, o que dizer sobre a tecnologia? Eu vou perguntar, eu só quero que levante a mão. Quem é a mãe e o pai aqui que tem trabalho para controlar o celular para o filho não pegar, não usar? Levanta a mão assim para eu ver. Quem que tem dificuldade de não dar o telefone para o filho? Todo mundo que tem telefone aí, eu sei que já passou essa dificuldade. Até quem está quietinho aí. Porque todo menino, ele já nasce com o dedinho assim, passando na tela do celular. Gente, é incrível. Tu bota um celular na frente de uma criança e ela quer pegar o celular, ela quer colocar o dedo no celular. Então, é um desafio para pais e mães. A condução das redes sociais, a condução do celular. Quem tem filho adolescente aqui, de 10 anos acima, 12 anos, 13 anos, 14 anos? Todo mundo. E os filhos de vocês usam o celular? Levanta a mão aí. Só o de 16, de 18, muito bem. É importante, pais e mães, vocês observarem o uso da tecnologia. Ela é maravilhosa quando ela é bem usada. Graças a Deus e a tecnologia, a gente está usando o data show, está usando o microfone para alcançar a voz até vocês. A tecnologia, ela traz coisas maravilhosas. Mas se você, pai e mãe, não souber utilizar, o que vai acontecer? Seu filho vai ficar uma criança e um adolescente ansioso. Seu filho vai se isolar socialmente. Tem adolescente que não sai do quarto, que come no quarto, que joga no quarto, que fica o tempo todo, troca do celular só para o computador. Temos aí uma modalidade nova, que é cyberbullying, que as pessoas sofrem o bullying através das redes sociais. E temos também o sedentarismo, que as crianças não se movimentam, não fazem atividade física, não brinca, porque fica o tempo todo no celular. Celular, se não souber usar, é risco para a criança e para o adolescente. Sem falar que se ele fica só no celular, como é que ele vai fazer a tarefa? Como é que vai passar na prova? Como é que vai estudar? E aí eu pergunto para você, pai e mãe, quem é que vai na sua casa tomar o celular desse menino? É a professora? É o diretor? É a coordenadora? Não é. Quem vai dar limite para o seu filho e dizer você não pode usar o celular tantas horas? É você. O celular é seu. Quem comprou foi você. Então, pais, hoje em dia está mais difícil de educar.
porque hoje em dia nós temos mais interferências. A tecnologia veio como uma coisa positiva, mas tudo na vida em excesso se torna negativo se você não souber usar. Sem falar que quem é mãe de meninas, principalmente as meninas, adolescentes de 10 anos, 11, 12, 13 anos, ainda corre um sério risco, sendo que meninos também, mas as meninas, o risco ainda é maior de aliciamento pelas redes sociais, de serem mal orientadas, mal conduzidas. Então, atenção, pai e mãe, é você que está no controle, pelo menos é você que deve estar. Então, atenção, cuida bem da sua criança e do seu adolescente. Não dê um celular sem ter limites, sendo que é acessado tudo, passando a noite inteira usando redes sociais. Esse ser humano, ele vai ficar improdutivo, sem falar de algumas doenças que estão sendo diagnosticadas, que muitas vezes o diagnóstico é devido ao excesso de uso de telas, de celular, de computador, de qualquer tecnologia. Aí a criança, a mãe leva lá no CAPS, passa no psicólogo, passa no psiquiatra, de repente a criança está com um diagnóstico, não, está com TDAH, que é um problema, né? É um problema que deve ser tratado entre outros. Muitas vezes a criança desenvolveu o problema por conta do mau uso da tecnologia, o excesso da tecnologia. E aí você perde o controle. Pode passar. Pessoal, aí atrás, está ouvindo bem? Está dando para ouvir? A gente já está quase encerrando. Só uma reflexão para vocês, mais essa, para vocês levarem para casa. Se a parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos da criança, todos terão muito a lucrar. A criança que estiver bem vai melhorar, e aquela que estiver problemas receberá ajuda tanto da escola quanto dos pais para superá-los. Ou seja, essa parceria família e escola é a melhor parceria que existe para o teu filho, para a evolução do teu filho. Porque quando a escola percebe algo errado com a tua criança, com o teu filho, com o adolescente, ela vai te chamar para conversar. E você, pai e mãe, também pode vir até a escola, chamar a professora e compartilhar dificuldades também a respeito do comportamento do seu filho. Porque a escola também é parceira para orientar, a escola também é parceira para encaminhar. Nós temos no município várias formas de suporte para alguns problemas que às vezes a família tem e não sabe aonde procurar. No município tem o CRAS, tem o CREAS, no município tem o CAPS, no município tem a Secretaria de Saúde, que tem um núcleo lá de apoio com várias especialidades. Então, quando a escola não pode resolver, mas a escola pode orientar. Então, quando você tiver um problema com seu filho, com sua filha, criança, adolescente, não fique sozinho sofrendo, não. Peça orientação, peça ajuda, peça esclarecimento. Muitas vezes não resolvemos os problemas por falta de apenas uma orientação. E por falta de uma orientação, se perde muita coisa. Vocês concordam? Não ouvi, vocês concordam? Muito bem. Pessoal, então era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Era esses pontos. Eu quero que vocês levem para casa essas reflexões. Eu espero muito que tenha contribuído, que tenha sido esclarecedor. Mais uma vez, eu parabenizo a vocês por estarem aqui. Parabenizo a escola, todo o seu corpo docente que organizaram esse evento. Parabéns para vocês. Isso é importante, isso é orientação. Isso faz diferença na vida dos filhos de vocês.